Olá, olá, senhores e senhoras, futuros advogados aí do nosso Brasil afora. Vamos agora falar sobre o chamado aí, uma introdução da Lei 13.964, 2019, pacote anticrime. Foi dado aí uma introdução, uma nova redação dada ao artigo 91, 91A, é o chamado confisco ampliado, ou confisco alargado, ou perda alargada, alguns treinadores chamam assim. No entanto, o Código Penal, que foi modificado aí, que foi inserido essa situação do confisco alargado, venha lá no artigo, logo na cabeça ali do 91A, o chamado confisco alargado. O confisco alargado consiste na perda do bem, né, do produto do crime ou proveito do crime, tá? Produto do crime, o réu ele assalta um banco, aquele dinheiro que ele tem ele é produto do crime. E ele pega esse dinheiro, ele abre qualquer comércio, qualquer estabelecimento comercial e passa a ter um proveito do crime, essa situação. Então, o que for dado na questão do confisco alargado, o que for constatado em relação ao que ele tem de bens lícitos e do que ele tem, que seja compatível à sua renda, o que ultrapassa a compatibilização à sua renda, isso deve ser matéria de confisco pela justiça, pela justiça. No entanto, isso tudo deve ser já na denúncia levantado esses bens, mesmo que seja em nome de terceiros, vai ter que ser verificado tudo isso aí, mesmo que seja em nome de terceiro, e é levantado esses bens que ultrapassam esses valores lícito dele. Pode ter o camarada estar ali, ser um servidor público e ter o produto de bens lícitos e ele começa a realizar um desvio de verbas públicas e esse valor que ele tem a mais, que é considerado ilícito, é esse valor que será confiscado, é esse valor que é chamado confisco alargado. Nós vamos ler o artigo e vamos dando os pontos mais importantes para podermos considerar para a prova, tanto de primeira fase da OAB como a segunda fase, tá? Lembrando que esse confisco alargado não é para todos os crimes, tá? E vamos ver as situações bem específicas. Ele tem o chamado efeito extrapenal específico de sentença condenatória criminal. Repetindo, ele tem um efeito extrapenal específico de sentença condenatória criminal. Tá? Não é de imediato que se faz, não é automático que se faz. É todo um processo, desde a própria denúncia do Ministério Público, já tem que ser levantado esse bem, conforme eu falei, e vai até a decisão judicial disso tudo aí. Dentro da instrução probatória é feito toda essa situação aí. Então vamos ler o artigo aqui, o que foi introduzido, é novidade, é uma situação que pode realmente cair na nossa prova da OAB. Tá? O confisco alargado, artigo 91A, na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Foi o que nós já falamos aí, demos a entender. Lembrando aqui, já de cara aqui, nós temos que ter uma situação que não é para todos os crimes, conforme nós falamos. Deve ser levado em consideração que a pena máxima em abstrato, isso é uma defesa já, é uma situação já de defesa em relação ao cliente que você esteja defendendo. Se ele tem a condenação dele superior a 6 anos, isso não quer significar que os bens dele podem ser confiscados nesse sentido de confisco alargado. A consideração é em relação à pena em abstrato,
tendo a máxima superior a 6 anos na pena lá em abstrato, no comando secundário do tipo penal. Vem dizendo bem aqui especificamente, as quais as leis cominem pena máxima superior a 6 anos. Tem que estar previsto na lei, e não a condenação em si, que pode ser superior a 6 anos. No entanto, a pena base foi pena base cominada em determinado crime, ela não tem a sua pena máxima superior a 6 anos. Deve levar em consideração. É uma observação muito importante isso aí, tá bom? Seguindo aqui, parágrafo 1º. Para efeito da perda previsto no caput deste artigo, entende-se como patrimônio do condenado todos os bens, inciso 1, de sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente. Tranquilo aí. Ele pode estar lá durante a infração penal, que ele foi recebido posteriormente, pode ter recebido em favor lícito e não é considerado. Se foi recebido de forma ilícita, deve ser considerado, deve ser levantado esse bem aí. O inciso 2, transferidos a terceiro a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Ou seja, ele entrou no mundo do crime e começou a transferir bens para terceiro de modo irrisório ali, fazendo doações ou até mesmo criando laranjas e colocando pessoas que possam administrar esses bens, proveito ou produto do crime, no caso, o proveito do crime. Então, não necessariamente os bens devem estar no nome do investigado, não necessariamente isso aí, nome de terceiro. Por isso tem que ser uma investigação muito correta, uma investigação muito determinada e muito específica nesse sentido aí, porque na investigação é dado subsídio ao Ministério Público, o autor da ação penal, o responsável, né, pela ação penal, e já na denúncia ele deve ser levantado esses bens e informado ao juiz e pedindo já o perdimento desses bens aí. O parágrafo 2º vem dizendo: o condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou procedência lícita do patrimônio. Cabe ao condenado o ônus da prova dizer que aquele bem ali é de forma lícita, foi adquirido de forma lícita, tá? Ou ele tem que especificar isso aí, cabe ao condenado. Parágrafo 3º, a perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. Já falamos isso aí, não vamos chover no molhado. Está previsto aqui no parágrafo 3º do artigo 91A, o confisco alargado. Parágrafo 4º, na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Tranquilo, vai ser informado ali na instrução probatória, levantado tudo isso aí ao longo da instrução probatória, da instrução de instrução e julgamento, e o juiz vai e realmente foi confirmado que aqueles bens foram adquiridos de formas ilícitas, proveito de crime, e o modo que o juiz, na sentença, vai determinar que aqueles bens sejam dados em perdimento. Se o crime for realizado, o crime estiver sendo investigado, estiver correndo, no caso, em processo, for um crime estadual, de forma estadual, ocorrendo pela Justiça Estadual, é dado perdimento ao Estado. Se for um crime na esfera federal, um tráfico de droga, por exemplo, de transnacionalidade, e que é processado na Justiça Federal, é dado em perdimento para a União, esses bens aí, tá bom? Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crime por organização criminosa e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, conforme nós já falamos aqui, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham
e perigo à segurança das pessoas, a moral ou ordem pública, nem oferece sério risco de ser utilizado para o cometimento de novo crime. Tem que ser verificado se o bem ali não há comprometimento de ordem moral à sociedade, né, ou de ordem pública, dado sim perdimento. Senão vai para destruição, vai para destruição. Tem termo lá de questão de destruição, essas coisas todas aí, tá bom? Então essa é a nova a situação criada, lembrando que não são todos os crimes, é importante lembrarmos disso aí, é questão do que está lá na pena em abstrato, superior a 6 anos, a máxima superior a 6 anos, e não o que foi condenado, é importante. É realizado logo no início da ação penal com a denúncia, e o juiz, lógico, recebendo essa denúncia, já tem que estar levantado todos esses bens aí, tá bom? É uma situação nova, situação que pode cair na nossa prova da OAB. Espero que se cair, os senhores já tenham a novidade disso aí, lembrando lá que qual a natureza jurídica do confisco alargado, ou da perda alargada, ou do confisco ampliado, os termos que tem, a doutrina já vem lançando isso aí, e que possamos realizar a prova com muita tranquilidade, tá bom? É uma novidade quentíssima, tá bom, senhores? Então vamos para a próximo encontro aí, nós vamos falar já deixa eu ver aqui que é bastante coisa. Próximo encontro vamos falar das causas de impedimento da prescrição, também é uma novidade. Cai muito prescrição na prova, caiu no 31 prescrição, tanto a pretensão da prescrição punitiva como a pretensão da prescrição executória. Caiu, e vamos estudar isso aí para que possamos acertar de plano, tá ok? Até o próximo encontro, fique com Deus.